Imagine a cena que corta o coração. Um jovem, alma em frangalhos, recebe a notícia da morte de seu pai. Um golpe devastador. O mundo perde a cor, o futuro se torna incerto, a dor dilacera. Em busca de um mínimo de consolo, ele corre desesperadamente até o mestre que ele escolheu seguir, esperando encontrar um porto seguro em meio à tempestade, uma palavra de alívio, um abraço que cure, um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Mas em vez disso, o que ele ouve soa como uma sentença fria, um balde de água gelada, uma punhalada pelas costas. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Como assim? Essa resposta não parece cruelmente dura, absurdamente injusta? Como um mestre tão amoroso, conhecido por sua infinita compaixão, por sua inabalável empatia, por sua capacidade de curar as feridas mais profundas, poderia pronunciar palavras tão aparentemente insensíveis? Será que perdemos alguma peça fundamental nesse quebra-cabeça? Será que estamos julgando sem entender o contexto? Será que realmente compreendemos o que Jesus, em sua sabedoria, estava tentando transmitir? Antes de nos precipitarmos em conclusões, antes de formarmos uma opinião baseada em uma leitura superficial e apressada, precisamos ter a humildade de reconhecer que talvez estejamos perdendo algo essencial. Precisamos nos despir de nossos preconceitos, abandonar nossas ideias preconcebidas e nos esforçar ao máximo para desvendar o verdadeiro significado dessas palavras aparentemente chocantes. Hoje vamos juntos explorar o que Jesus realmente quis dizer e, ainda mais importante, vamos descobrir como essa frase que soa tão fria e distante pode, na verdade, se tornar um catalisador para uma transformação radical em sua vida. Um ponto de virada que o levará a um caminho de propósito, significado e plenitude. Prepare-se para ser profundamente desafiado, para ter suas convicções abaladas e para nunca mais enxergar o mundo da mesma maneira. Você está realmente pronto para encarar essa verdade que tem o poder de mudar o rumo da sua existência? Você se atreve a mergulhar de cabeça nessa mensagem que pode libertá-lo das amarras do passado e conduzi-lo a um futuro extraordinário? Para compreender a verdadeira dimensão dessa passagem bíblica, precisamos fazer uma viagem no tempo e nos transportar para a Palestina do primeiro século. Um mundo radicalmente diferente do nosso, com costumes, tradições, valores e crenças que podem nos parecer estranhos e até mesmo incompreensíveis à primeira vista. Naquela época, a morte era encarada de uma forma muito mais ritualística e comunitária do que hoje em dia. Enterrar um parente não era apenas um ato de despedida, mas sim um dever sagrado, uma responsabilidade inegável perante a família, a comunidade e até mesmo perante Deus. Era uma obrigação moral e espiritual que transcendia qualquer outra prioridade. As leis religiosas da época eram claras. Nada, absolutamente nada, poderia impedir um filho de prestar as últimas homenagens a seu pai e de garantir que ele recebesse um sepultamento digno e adequado. Era um ato de profundo amor, respeito e honra, uma demonstração pública de devoção e gratidão por tudo que o pai havia feito por ele ao longo da vida. O judaísmo daquela época possuía um ritual de sepultamento extremamente rigoroso, repleto de simbolismos e tradições ancestrais que eram transmitidas de geração em geração. O corpo do falecido era cuidadosamente lavado, ungido com óleos perfumados e envolto em panos de linho branco, simbolizando a pureza da alma que retornava ao Criador. Em seguida, era sepultado o mais rápido possível, geralmente no mesmo dia da morte, antes do pôr do sol, em um túmulo familiar escavado na rocha, um local sagrado que abrigava os restos mortais de seus antepassados. Os familiares mais próximos entravam em um período de luto intenso, marcado por pranto, lamentações, jejum e vestimentas escuras, demonstrando publicamente sua tristeza e seu pesar. Esse período de luto, conhecido como Shiva,
durava 7 dias, durante os quais os familiares permaneciam reclusos em casa, recebendo visitas de amigos e parentes que vinham oferecer suas condolências e prestar solidariedade. Mas a história não termina aí. 1 ano após o falecimento, os familiares retornavam ao sepulcro para realizar um segundo ritual, ainda mais importante e significativo: o recolhimento dos ossos do falecido e a sua deposição em um ossário, uma pequena caixa de pedra ornamentada. Esse ato representava o encerramento definitivo do ciclo do luto, a aceitação da perda e a transição do falecido para o mundo dos espíritos, onde ele descansaria em paz ao lado de seus antepassados. Era um momento de grande solenidade e respeito, um marco importante na jornada de cura e superação da família enlutada. Agora, pare por um instante e deixe essa informação ressoar em sua mente. Pense bem, reflita profundamente sobre o contexto cultural e religioso da época. Quando o homem se aproximou de Jesus e expressou o desejo de primeiro enterrar seu pai antes de segui-lo, a qual desses 2 momentos cruciais ele estava se referindo? Ao primeiro enterro, o sepultamento imediato após a morte, um ato urgente e inadiável. Se fosse esse o caso, como já mencionado, é extremamente improvável que ele estivesse ali, diante de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Ele estaria totalmente envolvido nos preparativos do funeral, cumprindo seu dever familiar com diligência e devoção. Portanto, a resposta mais lógica e plausível é que ele estava se referindo ao segundo enterro, o recolhimento dos ossos 1 ano depois. Um evento que, embora importante, não exigia sua presença imediata. Isso significaria que ele estava, de forma consciente ou inconsciente, deliberadamente adiando seu chamado, postergando sua decisão de seguir Jesus, esperando um tempo mais conveniente, mais oportuno, mais alinhado com seus próprios planos, suas próprias ambições e suas próprias prioridades. Ele estava, em outras palavras, colocando o mundo à frente de Deus, as coisas terrenas à frente das coisas celestiais. Mas seguir a Cristo nunca foi, nunca será e nunca poderá ser sobre conveniência. É sobre prioridade, é sobre renúncia, é sobre sacrifício, é sobre colocar Deus acima de tudo, acima de todos, acima até mesmo de nossos próprios desejos e necessidades. Quando Jesus pronuncia aquelas palavras aparentemente duras, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele não está de forma alguma incentivando a desonra à família, a negligência dos deveres filiais ou a falta de compaixão para com os enlutados. Pelo contrário, ele está usando uma linguagem forte, uma metáfora poderosa para revelar uma verdade ainda maior, uma prioridade suprema, um chamado urgente que não pode ser ignorado: a proclamação do reino de Deus. Mas quem são esses mortos que devem sepultar os seus próprios mortos? Jesus não está se referindo aos que morreram fisicamente, mas sim àqueles que estão espiritualmente mortos, aqueles que vivem suas vidas de forma automática e inconsciente, presos às amarras do materialismo, da busca incessante por prazeres passageiros e da completa ignorância em relação às verdades eternas. São aqueles que estão anestesiados pelo sistema deste mundo, que se deixam levar pelas ondas da moda, que se preocupam apenas com o sucesso financeiro, o status social e a aprovação dos outros, esquecendo-se completamente de sua alma e de seu propósito maior nesta vida. São aqueles que estão cegos para o chamado divino, que não conseguem enxergar a beleza e a grandiosidade do plano de Deus para suas vidas, que se contentam com uma existência vazia e superficial, sem nunca experimentar a verdadeira alegria e a paz que só podem ser encontradas em Cristo.
Jesus está nos dizendo, em outras palavras, deixem que aqueles que vivem apenas para este mundo, que estão preocupados apenas com as coisas passageiras e efêmeras, cuidem dessas formalidades, sigam seus rituais vazios e se contentem com sua existência limitada. Você, porém, tem um chamado infinitamente maior, um destino extraordinário a cumprir, uma missão divina que não pode ser adiada. Venha comigo agora. Deixe para trás as preocupações mundanas, abandone as distrações que te afastam do meu caminho e embarque em uma jornada de transformação, aprendizado e serviço que te levará à plenitude e à vida eterna. É forte, não é? A mensagem de Jesus é um choque, um despertar, um chamado à ação que nos tira de nossa zona de conforto e nos convida a uma vida de propósito e significado. A urgência do reino de Deus não tolera esperas, não aceita desculpas esfarrapadas, não permite procrastinação. Não há tempo para resolver a vida, para juntar dinheiro, para esperar o momento certo antes de se entregar completamente a Deus. O chamado é para agora, o tempo é hoje, o momento é já. Quantas vezes em nossas vidas nos pegamos adiando o inevitável, inventando desculpas para justificar nossa inércia espiritual, protelando nossa decisão de seguir Jesus de todo o coração. Ainda não estou pronto, dizemos. Preciso primeiro me estabilizar financeiramente, argumentamos. Depois que meus filhos crescerem, eu me dedico à obra de Deus, prometemos. Quando eu me aposentar, terei todo o tempo do mundo para servir a Cristo, planejamos. Mas a verdade que precisamos encarar, mesmo que doa como uma facada, é que o momento perfeito nunca chegará. A vida é um sopro, um piscar de olhos, um instante fugaz entre a eternidade passada e a eternidade futura. O chamado de Cristo exige uma resposta imediata, uma decisão corajosa, um salto de fé que nos lance em direção ao desconhecido, confiando plenamente na providência divina. Hoje, mais do que nunca, vivemos imersos em uma cultura que valoriza o imediatismo, o prazer instantâneo, o sucesso material e a gratificação pessoal acima de tudo. O depois se tornou a desculpa universal para a inércia espiritual, a justificativa perfeita para a falta de compromisso, a muleta que nos impede de caminhar em direção ao nosso verdadeiro destino. Sempre há algo mais urgente, mais importante, mais prático, mais lucrativo do que buscar a Deus com toda a intensidade, com toda a paixão, com toda a nossa energia. Sempre há uma nova série para maratonar, um novo vídeo viral para assistir, um novo curso online para fazer, um novo projeto para abraçar, qualquer coisa que nos distraia do chamado divino e nos mantenha presos à roda do hamster da vida moderna. Mas Jesus nos convida a romper com esse ciclo vicioso, a desafiar o status, a nadar contra a correnteza, a transcender as preocupações puramente terrenas e a abraçar a eternidade. Ele nos chama a levantar os nossos olhos para além do horizonte, a enxergar a beleza e a grandiosidade do reino de Deus, a reconhecer que há algo infinitamente maior e mais valioso do que tudo que este mundo passageiro pode nos oferecer. Por isso, te pergunto com toda a sinceridade do meu coração, o que hoje, neste exato momento, está te impedindo de seguir Jesus de todo o seu coração, de se entregar completamente à sua vontade, de viver uma vida de propósito, significado e alegria verdadeira? Quais são as amarras que te prendem ao passado? Quais são os medos que te paralisam diante do futuro? Quais são as preocupações que te roubam a paz e te impedem de desfrutar da plenitude da vida em Cristo? Você está esperando o momento certo, a oportunidade perfeita, as condições ideais para começar a viver a vida que Deus planejou para você? Ou você está disposto a agir agora,
mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem ter todas as respostas, confiando plenamente na promessa de que Ele estará sempre ao seu lado, te guiando, te protegendo e te capacitando para cumprir o seu propósito em sua vida? Talvez, ao longo de sua jornada, você já tenha sentido aquela voz suave e constante te chamando para algo maior, te convidando a sair da sua zona de conforto e a embarcar em uma aventura extraordinária ao lado de Cristo. Talvez você tenha resistido a esse chamado, racionalizado suas dúvidas, inventado desculpas para justificar sua hesitação. Talvez você tenha até mesmo tentado silenciar essa voz, enterrando-a sob uma avalanche de atividades, distrações e preocupações. Mas a verdade é que essa voz nunca desaparece por completo. Ela continua a sussurrar em seu coração, lembrando-o de que você foi criado para algo muito mais grandioso do que simplesmente trabalhar, pagar contas e morrer. Como você tem lidado com essa batalha interna? Quais estratégias você tem usado para justificar sua inércia espiritual? Quais são os argumentos que você tem apresentado a si mesmo para adiar o inevitável? Imagine-se diante de uma bifurcação, uma encruzilhada crucial em sua jornada existencial. De um lado, um caminho largo e bem pavimentado, iluminado por luzes brilhantes e sinalizado com placas que prometem conforto, segurança e sucesso. Um caminho que parece fácil e atraente, mas que no fundo te leva a lugar nenhum, a uma vida vazia e sem sentido. Do outro lado, uma trilha estreita e sinuosa, coberta de pedras e espinhos, com pouca iluminação e nenhuma garantia de sucesso. Um caminho que exige coragem, fé e perseverança, mas que promete te conduzir a um destino extraordinário, a uma vida de propósito, significado e alegria verdadeira. Essa é a escolha que Jesus apresenta a cada um de nós. Seguir o chamado imediatamente, com fé e ousadia, confiando plenamente em sua promessa de que Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou permanecer preso às amarras do mundo, às obrigações familiares, às expectativas sociais, aos medos e às dúvidas que nos impedem de viver a vida que fomos chamados a viver. E agora, a pergunta que ecoa através dos séculos, ressoando em seu coração com uma força avassaladora. Se Jesus te chamasse hoje, neste exato instante, sem aviso prévio, sem tempo para se preparar, sem a garantia de um futuro seguro e confortável, você estaria disposto a largar tudo e segui-lo, sem hesitar, sem questionar, sem olhar para trás? Não deixe que essa pergunta se perca no turbilhão do seu dia a dia. Permita que ela te transforme, que te impulsione a tomar uma decisão corajosa, a dar o primeiro passo em direção a uma vida de propósito, significado e alegria verdadeira. A escolha é sua, e a hora de escolher é agora. Você está pronto para deixar tudo e seguir aquele que é o maior tesouro do universo? Se sim, escreva nos comentários: Jesus, eu te escolho. E claro, se esse vídeo tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal Promessas Eternas. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.